Vó tinha 30 carrinhos com mais. Você quer 2R? É carrinhos. Pra mim, a pandemia foi bom porque a avó aprendeu a ler e também que eu passei na TV. Para a seu A primeira palavra que eu consegui ler foi o pato gosta da pata. Já o gato gosta é da gata. Tu imagina que leitura que saiu na primeira? STUVX. Até como é que é? VXZ. Daí essa aqui eu não entendo como é que é. Esse é É. isso. Pronto. Esse pronto, eu não entendo. Esse daqui é X. É X Aham. e esse é o Z. Z. Explo Z. Ah, tá. Eu tava indo pro EJA, eu tava voando no EJA. Daí parou, né? Daí isolou tudo. Parou o EJA, parou os exercícios físicos. Parou até para os idosos ir na padaria buscar um pão. Porque isolou tudo, né? Não podia nada. Aí a Karina saiu do trabalho para dar aula pro Eduardo, para acompanhar, né? Porque ele não conseguia. O Du estudando e eu ao redor ali. Daí ela disse, mãe, a senhora quer estudar junto? Eu disse, Karina, eu acho que eu vou estudar junto, porque eu não estou fazendo nada, né? Porque olha, tem 3 números. Ah, É 3 contas. deixa eu ver. Não. Você faz uma primeiro e depois faz a outra. Eu tava estudando lá História, Geografia, Ciências. O mesmo livro do segundo ano, só que do primeiro bimestre. Daí a avó vinha e lia aqui e eu via e daí eu corrigia ela. Quando ela lia. Daí ela começou a ler, até que conseguiu ler uma palavra certa. O dia que eu consegui ler mesmo, saber o que eu estava buscando ali, você imagina a alegria que eu fiquei. Porque quando eu ia ler, não tinha uma pessoa para corrigir, para ver se eu estava lendo aquela palavra certa, né? Daí depois meu professor aqui, ó, grudado com a avó, né, Du? Ele disse, mãe, eu vou fazer um vídeo da senhora. Deus quer fazer, faz. Daí ela fez o vídeo e mandou para a escola do Du. Ah, depois quando foi que saiu lá o vídeo, daí já lançaram as professoras para outra, vamos jogar para a internet, né? Porque uma história agora na epidemia, né? Muito mundo chorando, isolado, e a dona Marlene buscando para aprender a ler. Senhora, leu, corrijo, tá? Era uma das primeiras cidades do Brasil. Vó, é uma cidade. Ah, é uma Uma das principais cidades do Brasil. Porque a avó sempre tem mania de achar que uma letra não faz nada, mas faz, né, Tu? É. É, que nem aquela primeira, São Paulo era uma... Ó, deixei o de novo. No começo eu achei apavorante, né, porque a gente via aqueles monte de catatuba aberta lá, tratores, suportando as pessoas, foi horroroso. Mas eu não tive medo, assim, dizer que eu tivesse medo, vou ter. Não tive medo, não. Todo mundo pegou? Todos nós. Tive 2 vezes. Uma vez eu fiquei bem mal, se não fosse a Karina me socorrer, não sei o que tinha ido, tinha morrido. E o Eduardo, o que tu teve quando teve Covid, filho? Conta os seus sintomas. Eu tive peso, eu me senti muito pesado, não conseguia nem ficar em pé. Parecia que eu tinha virado pedra. Eu vomitei uma espuma branca e dor de cabeça. O que você sentiu no Covid? Eu senti muita tosse, fraqueza, muita dor também no corpo, doía muito. E não conseguia sentir gosto de nada, que eu lembro. Eu também perdi o paladar, não conseguia ter o sabor do doce e nem o salgado era amargo. Nem o ardido. E o doce não tinha sabor, né? Sortuda, pode tomar remédio à vontade. Sem achar o gosto ruim agora.
aprendizado dela foi porque foi online, foi com a internet, a professora muito boa. Ela ensinava as crianças, mas não infantilizando, ela ensinava com firmeza. A escola propôs as aulas online e foi interessante porque a gente abraçou essa oportunidade, né? Em vez de ficar criticando, não vai dar certo, não é legal, vamos tentar. Não foi fácil, né, Eduardo? Uhum. Foi bem difícil, porque ensinar a criança não é fácil, ensinar à distância é muito mais difícil. Ainda ensinou uma idosa que estava há muitos anos querendo fazer isso, querendo aprender, né? No fim, a gente acabou tudo bem, né? Feliz, cortou porque aprendi a ler. Para nós foi bom resultado, apesar de que para outras pessoas foi muito triste. Mas nesse meio ali a gente teve alegria com que aprendi a estudar. Para mim foi, né? No começo a gente tem menos. Eu falei, oh Deus, só Deus mesmo para ajudar esse pessoal lá fora. Porque dizem que o mundo vai acabar em doença, né? Aí eu falei, eu rezava todo dia, rezava para minha irmã, minhas filhas. Todo dia eu pedia a Deus para proteger eles. Eu pedia proteção para casa também. No começo mesmo eu estava em casa ainda. Eu não tinha vindo para cá ainda. Aí minhas irmãs tudo pegaram. A Ildete, a Odete. Graças a Deus eu não peguei, não. Eu acidentei e minhas irmãs não têm condições de cuidar de mim. Que todas elas têm problema também. De coluna, nos braços. E eu tenho uma filha que é deficiente também, aí elas que cuidam. No começo a gente fica lá no isolamento, né? Depois que vem pra cá. Eu fiquei 15 dias lá, 15 não, 14. Depois que eu vim para cá. Todo mundo ficou no isolamento, cara, que eu não podia sair do seu quarto para nada, né? O pessoal vinha todo vestido para dar banho na gente, de máscara, de bobozinho. Banhava a gente e ia embora. Tinha minha televisãozinha, eu assistia. Na hora de comer, as meninas vinham e traziam o alimento da gente. A minha irmã telefonava e elas vêm e traziam o celular para mim. A gente, mesmo do jeito que estava, a gente fica preocupado com o pessoal de casa, né? Não podia nem visitar. Foi aberto o quarto selo e veio um cavalo amarelo. E o que estava montado no cavalo tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder de matar a quarta parte do ser humano em toda a terra. Com fome, peste, guerra e com as feras da terra. É isso que nós estamos enfrentando, minha filha. Essa pandemia é uma doença que foi lhe dado o nome morte.
Está no livro do Apocalipse, no capítulo 6 do Apocalipse, a abertura dos 7 selos. Aqui, ela foi vencida, porque eu fui vencedor com a graça do Papai do Céu, tem me protegido, que a mim não deu pandemia. Que da casa é o seguinte, alguns, não todos, mas muitos deles sofreram, né? E com isso logo a diretoria tomou providência, levou os médicos, fez tratamento para eles, aí eles se recuperaram. Mas teve muitos aí que sofreram. Teve um período, quando estava bem afetado, eles pararam de receber as visitas. Não deixavam as pessoas chegar do primeiro portão da sala de entrada para trás. Proximidade psicológica, afetiva, de intimidade psicológica, né? De alguma intimidade física, de aconchego, é muito importante em qualquer período da vida. Né? E quando as pessoas estão fragilizadas, vulneráveis, né, com medo, né, isso se torna extremamente importante. Grupos que já existiam, grupos de pessoas mais velhas que já existiam para outras finalidades, informais, etc., trataram de fazer isso de uma maneira mais sistemática e apareceram outros grupos, né? Então, grupos que passaram a rezar junto, que passaram a cantar junto, que passaram a ler junto, né? E quando isso aconteceu, né, esse tipo de evento que agregou pessoas, pode ser que não fisicamente, pode ser que digitalmente, quando houve agregação, esses grupos foram grupos nos quais ocorreu um percentual, uma prevalência mais baixa de solidão do que entre os grupos que estavam desconectados. Isso foi um fato muito interessante. Várias pesquisas que acompanharam grupos etários, não só velhos, mas pessoas mais jovens, pessoas idosas, né, em diferentes países, né, em diferentes faixas de idade, então perceberam uma prevalência mais alta de solidão, de sentimentos de solidão, né, antes da pandemia e uma diminuição dessa prevalência durante. Quer dizer, supõe-se que isso aconteceu nos grupos que se agregaram. Tenho 2 filhas, elas vêm, não estão vindo agora por causa da pandemia, né? Mas elas vêm sempre, porque 1 vez, 2 vezes por mês, só tem essas 2 netinhas. Essa aqui é Júlia e esse é Isaac. Essa maiorzinha tem 7 anos, e o mais novo tem 5. Tinha uma reportagem de televisão da quantia dos mortos, dos que estavam morrendo, morreu muito mais. Sabe por quê? Porque quem morreu lá no interior do Piauí, lá no sertão do Ceará, que não passou, que não foi divulgado, que não foi hospitalizado, esses não foram divulgados da televisão. As pesquisas têm demonstrado que, de fato, a pessoa idosa, né, a população idosa brasileira, foi uma das que mais sofreu com a pandemia no mundo. E nós não somos o país mais envelhecido do mundo, estamos longe disso. Então, isso mostra que deixou de se fazer muita coisa, que esse discurso do presidente da República negacionista, de fato, ele resultou em mortes que poderiam ser evitadas e com consequências imensas, porque a pessoa idosa hoje, devido a todas as transformações do envelhecimento e também devido ao Brasil ter uma rede de seguridade, um sistema de aposentadoria bastante inclusivo, e a pessoa idosa, ela, uma grande parte, né, das residências, das famílias brasileiras, ela é a pessoa de referência do domicílio, ela é quem traz a renda
para o domicílio. Então, a morte dessas pessoas, como também mostraram aí várias pesquisas, ela resultou em um aumento da pobreza, porque esses dependentes, filhos e netos, eles hoje não têm mais a renda daquela pessoa. Eu tinha um barraco de lona, coberto de lona e tal, etc. O Rodrigo, na sua administração, achou que não estava certo. Aí disse, já que você precisa de um barraquinho aqui para você se refugiar durante o dia, eu vou fazer uma coisa melhor para você. E me fez essa casinha aqui. Vocês sabem que planta é essa? Essa aqui? Esse aqui é o guaco. Que faz, daqui que faz o xarope para pessoa doente de tosse, catarro brabo, essas coisas assim. É o guaco isso aqui. Se é bom para o Covid? O Covid é bom, é mão nos beijos e cachaça no copo. Aqui eu planto verdura, planto erva cidreira, que é para fazer chá para os velhos. Esse capim cidreira, que é aquele lá e outros aí, para fazer chá para os velhos. E aqui é para nós saborear na nossa mesa. Você viu a quantidade e qualidade desses velhinhos que estão aqui? De todos os velhos que tem aqui, de todos os velhos que tem aqui, eu sou o mais bonito, eu sou o mais novo, eu sou o mais forte, que ainda estou movimentando com essas lavourezinhas, essas plantações assim. Você já pensou se eu estivesse lá na rua, chupando uma pingaiada na boca e me alimentando de qualquer jeito, andando, me misturando com todo mundo aí pela rua? Será que eu seria o mais privilegiado de não ter pego essa pandemia? Talvez eu já tivesse de osso branco lá debaixo do chão. Com certeza. É ou não é? Sem dúvida, meu filho, sem dúvida. Aqui a direção, a diretoria da casa botou os cartazes. Evita, abraço, aperto de mão e beijinho, beijinho nas visitas. Tudo isso nós estamos cumprindo. Eu não sei se estamos livres, porque a pandemia ainda não acabou. Ainda vai durar por muitos tempos. Nós trabalhamos bem mais durante a pandemia do que necessariamente nos tempos anteriores. De uma hora para outra, né, de um dia para o outro, você já não pode mais receber ninguém. E aí, como é que você informa isso para uma pessoa que já não tem tanto grau de lucidez, ou então que também está com saudade do seu filho? Então, nós tivemos aqui 4 idosos que chegaram a sair, pediram para poder ir embora, porque não estavam aguentando mais ficarem nesse ambiente trancado, né? Foi aquela preocupação de que, será que eu tiro a minha mãe? Será que eu tiro meu pai daí? Será que aqui na minha casa vai estar mais bem cuidado? Devido a essa situação, a gente teve que colocar o Wi-Fi pela casa toda, de modo que a gente pudesse ter essa disponibilidade para o idoso poder conversar, poder estar mais perto. Então, até mesmo pela questão de locomoção do próprio idoso, para às vezes estar dentro do quarto. Na verdade, antigamente nós trabalhávamos com uma situação de que nós tínhamos uma média de 35, 40 pessoas. Depois que já veio a pandemia, já era praticamente lotado a nossa instituição. E, em contrapartida, também já tinha a situação de nós estarmos preocupados em será que a gente pode acolher essa pessoa e se ela estiver com Covid, como é que faz? Então, a nossa parte de isolamento foi algo bem grande ao longo desse período para poder também fazer esse recebimento de pessoal. Nós tivemos, dentro da pandemia inteira, pelo menos no primeiro ano, acredito que um saldo bem positivo, que somente 3 idosos ficaram doentes e não tivemos nenhum tipo de falecimento durante esse período. No segundo ano, em 2021, aí nós já tivemos uma baixa
E nós tivemos um surto interno de 15 idosos que já tiveram o Covid e aí pegaram todos de uma semana para outra. Então, para a gente foi algo assim que inicialmente foi muito bom, sobre a ótica de que a gente agora está sendo visto e estamos sendo ajudados. No primeiro ano foi bom, no segundo ano mais ou menos, mas agora me parece que a pandemia pegou todo mundo de um modo que não está dando para poder suprir as entidades, né? Está bem mais complicado e as coisas bem mais caras, então está bem mais difícil para a gente, né? Para as instituições de longa permanência na pandemia, foi justamente a invisibilidade delas, né? Essas instituições, elas estão, como a gente chama na literatura, sob uma capa de silêncio, né? Sob um pacto de silêncio na sociedade. Então, elas apareceram, mas elas tiveram vários problemas que só reforçam essa necessidade do Brasil rever, né, instituir essa política nacional do cuidado. O que é isso? Essas instituições, elas são consideradas instituições sociais, não são instituições de saúde. Então, elas não receberam os equipamentos de saúde, de proteção, máscaras, opésas, enfim, todas esses equipamentos de proteção individual no início da pandemia. Esse foi o primeiro choque, assim, a primeira grave crise que teve no setor das ILPIs. A outra questão é que muitas, né, ILPIs no Brasil são filantrópicas, dependiam de doações. As doações também foram desviadas para aquelas pessoas que passavam fome nas ruas. Então, isso também prejudicou um pouco as ILPIs. Mas, na ausência total do governo para atender essas necessidades, a sociedade civil se mostrou fortíssima, atuante, né? Então, ela fundou a Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, que é uma instituição que surgiu durante a pandemia e que se mostrou até hoje, está se mostrando muito importante, tanto no levantamento de dados, para nós termos um mapeamento dessas necessidades, quanto no aporte de busca de recursos, de doações e de reivindicações por o governo para atender essas instituições. O Vaguinho é o meu filho mais velho. Eu não estranhei, entendeu? Tanto esse negócio da gripe, da pandemia, de ficar em casa. Eu gosto de estar em casa. Eu gosto de morar sozinho. Eu não tenho problema de solidão. E eu estava acostumado sempre a estar em casa e fiquei em casa. Não saía, parte nenhum. Mas medo, assim, totalmente eu não tinha. Não senti. Eu tenho uma confissão comigo, assim, que eles não vão ter essa gripe, e eu também não, então eu nunca, não tive medo. A minha mãe, graças a Deus, é uma senhora muito esclarecida. E desde o primeiro momento ela nunca duvidou, e ela nunca achou que não fosse grave. Ela entendeu isso, tinha consciência da idade dela, que era perigoso, e ela literalmente se isolou por conta própria. O Vaguinho depois já veio ficar comigo também, né? Eles já ficaram mais descansados. Ficavam preocupados, tinham medo que eu pegasse essa gripe. Estão muito preocupados comigo, não só com a pandemia, com a minha saúde, entendeu? Se não fosse esses filhos, eu estava sozinha, né? Por isso que é bom ter filhos. Assim, não tinha visita, nada. Ela 2 anos ficou em casa.
sempre acreditou nas vacinas, fazia questão de ser vacinada. Hoje ela já está com as 4 vacinas. Quantas pessoas morreram, perderam a vida, e a gripe está aí. Aqui mesmo tem muitas pessoas que não tomaram vacina, e nem deixaram dar nas crianças deles, nos filhos. Eu acho uma ignorância. Mãe, como é que a senhora se virava quando eu não estava para ajudar? A Clarice comprava para mim. É a minha faxineira. Faz uns 5 anos que ela trabalha para mim. Ela é muito boa para mim. Ela que veio, fez o fogo, botou essas lenhas aqui, arrumou, já teve aqui de tarde. A pandemia mudou bastante, deu mais visibilidade à questão da pessoa idosa, a questão da dependência, e aí não é só da pessoa idosa, é a dependência que todos nós tivemos uns dos outros, né? Nós tivemos dependência do pessoa que trabalha no aplicativo para entregar coisas na nossa casa, e ela deu uma visibilidade à questão do cuidado, né? Ela mostrou o quanto o país necessita de uma política nacional de cuidado, que aí envolve todas as idades, não é? As crianças, nós mesmos da meia-idade e os mais idosos, e mostrou que a cultura de cuidado que existe no país, essa cultura familiarista, a cultura de quem só merece cuidado é o homem branco, hétero, o patriarca da família, toda essa cultura nossa que vem com um caldo muito escravagista de cuidado, né? Porque são as pessoas, as mulheres pretas que cuidam, e tudo isso hoje ganha muito mais visibilidade. Tem tido muita pesquisa, muito debate, muito evento, a gente só não sabe se, né, nós vamos aprender com essa lição, né? Eu espero que o país aprenda e se volte para esse tema. Olha, em geral, talvez muita gente aprendeu e melhorou, mas para muitos não adiantou. Não ensinou nada. Pela violência ainda que existe muito, pelo egoísmo, né? Pela intolerância, está havendo muita intolerância. Antes da pandemia, era muito pouco em casa, muito na rua, muito viajando e saindo, porque eu sempre gostei muito de música, de balé, de cinema, e aí veio a pandemia e me trancou, né? Não tinha como não, acho que o medo levou minha chave e jogou fora. Eu fiz administração hospitalar. Então, a gente vem acompanhando tecnicamente e eu já sabia, eu já sentia pela informação que a coisa era muito séria. E eu achava que falava-se muito pouco de corona, até que, quando começou a fechar, talvez eu tivesse até um pouco conformada com a ideia, no sentido, eu já sou velha, eu, óbvio que tenho meus problemas de saúde, então, quanto mais eu me preservar, melhor. Eu acho que os jovens perderam mais do que nós. Porque quando eu tinha a idade de um jovem que está fazendo faculdade, a gente ia para farra, para festa, viagem, o contato era outro. E a pandemia fechou, limitou. Então, quando você fala na velhice,
na velhice. Eu já tenho tantas boas lembranças. É óbvio que eu quero continuar construindo, mas não acho que seja ruim. Não vai me fazer me atirar do 14º andar. Eu primeiro fiz um pacto comigo, não ligar a televisão antes das 6 da tarde. Porque senão a gente sente, né, que vai mergulhar na desgraça. Porque as notícias eram só ruins, ainda mais aqui no Brasil. Está morrendo, era tudo exponencial, não tem vacina, onde vai, para onde nós vamos viajar para tomar vacina, tá certo? Eu via mais internet, né? Eu acabo não vendo noticiário na TV. Internet, você vai lá, lê o que você quer, você não é obrigado a escutar o que estão te mandando. Para mim, ao mesmo tempo que me dava muito medo, me fazia ter vontade de arrumar o que fazer. Minha faxineira não vinha mais, então eu ia limpar a casa. Eu ia fazer tudo aquilo que eu odiava fazer em outras épocas, fazer arquivo de conta, fazer arquivo de documento antigo, arrumar livro, separar roupa. Então, eu acho que me educando para arrumar o que fazer, para não ficar no ócio, na inércia. 3 filhos, um mora fora e os outros 2 eram muito próximos. Minha filha estava grávida no início da gravidez e se mudou. Ela morava muito próximo, foi morar distante. E o meu filho, a gente se via todo dia. Um primeiro dia, o Chico me ligou e falou: você quer alguma coisa da rua? E eu falei para ele: 2 cebolas. E ele escreveu sobre isso, porque é uma coisa, por 2 cebolas, eu não podia sair de casa. E não saía. Eu saía com o cachorro, porque ela já estava comigo, uma voltinha, outra voltinha, 2, 3 máscaras, tá certo? Se tivesse alguém no elevador, eu não descia, eu não subia. Então, a primeira lembrança que me veio foi: eu preciso ficar em casa e preciso de 2 cebolas. A Canela você adotou antes, um pouco da pandemia? Um pouco antes da pandemia. Ela foi minha verdadeira companhia. Olha, uma vez eu estava andando na rua com uma Canela e passou um carro e o cara falou para mim: vai para casa, velha. Porque a culpa inicialmente era dos velhos. Só vão morrer os velhos, o velho tem que ficar em casa. As pessoas não tinham o conhecimento, mas houve uma restrição, o que socialmente já existe, né? Porque todo mundo acha que o que é velho pode ser descartável. E não é bem assim. Eu acho que nós estamos em outra fase da nossa vida. E aí chegaram as lives. Me convidaram para uma primeira, eu fiquei super insegura, porque eu sou meio dinossauro digital, então eu morria de medo, vai cair a internet, não sei o quê, não consigo ligar. E consegui. Eu fiz praticamente na pandemia umas 40 lives sobre sexualidade, sobre envelhecimento, sobre o meu livro, sobre ressignificação da mulher madura, sobre a idade é só um número, é tudo diferente. Primeiro que você está naquele momento de perigo da pandemia, eu estava segura na minha casa, era eu e uma tela. Segundo, eu consegui chegar em pessoas onde eu nunca imaginei, porque eu já fazia palestras, já dava cursos de autobiografia
inclusive no SESC. E a minha limitação passou a não existir. Geograficamente, eu podia tudo em todo lugar. Eu me arrumava, voltei a me arrumar para as lives. Porque eu brinco que a pandemia foi deixando um pouco da vaidade de lado. Então, a primeira coisa, eu abandonei os saltos. Passei a pandemia descalça e de meia, não é? Outra coisa que eu também comentei é sutiã. Nada que me incomodasse, eu usava. Só que na live, você tem que se maquiar, se arrumar. E aí a gente vai resgatando, né? Eu acho que a internet só fica realmente solitário quem quiser. Você aprende a mexer um pouquinho que seja na internet, você faz contatos imediatos de 10º graus, tá certo? Então, eu descobri com a pandemia que a gente pode ser muito mais solidário. Eu sou síndica no prédio, tinha sido recém-eleita e começaram a aparecer moradores com coronavírus. E aí nós montamos um plano de contingência para recolher o lixo, para levar um alimento, para fazer uma compra, porque os porteiros continuaram trabalhando. Então, como o meu prédio tem muitos idosos, os idosos se aproveitavam e a gente incentivava. Então, era um tal de uma médica daqui ficou doente e sozinha, porque a irmã foi embora e ela sozinha. E um dia eu fiz bife à milanesa e liguei para ela. E falei, Lara, você gosta? Vou te mandar. Ai, eu adoro, que delícia. Então, a pandemia, acho que trouxe até essa intimidade, porque a morte estava tão perto de todo mundo que eu acho que a gente, mesmo não se tocando, um foi pegando na mão do outro, né? A pandemia me deixou mais apressada com a vida, no sentido de que, para que nós vamos pensar tanto num futuro longínquo, se eu já estou com 67 anos e, de repente, vem uma pandemia, eu brinco até, ou a pandemia ou um ônibus, tá certo? Só que a gente, isso eu tenho. O fato de eu ter me separado há 10 anos e recomeçado uma vida, eu investia no meu futuro. E a pandemia me mostrou que o meu futuro é hoje. O meu futuro é agora. Nem sabia que ia ter essa Covid, né? Isso foi uma coisa que ninguém estava esperando, né? Foi uma coisa muito sofrida para todo mundo, né? Sempre eu digo para a pessoa, olha, quem for casada, que tiver seu marido, ame como se não existisse amanhã. Aqui foi logo no começo da praia, né? Que a gente nem barraca tinha. Era só cadeira, caixa de isopor, não usava essa caixa que a gente usa hoje. Tem uns
quase uns 20 e poucos anos que nós estamos trabalhando lá. Não estou indo para a praia, porque minha idade não está dando mais. Meu filho quem toma conta. Tem um cliente na praia que da década de 80, que quando meu pai chegou lá, ainda frequenta o mesmo local. Eu venho à praia exatamente aqui, nesse ponto da Garcia d'Água, em Ipanema, há pelo menos 45 anos. Isso faz parte da minha rotina de vida. A grande maioria que frequenta essa área, em rede, barraca, são pessoas de muitas décadas que frequentam esse ponto. Você pode vir para cá debaixo de chuva, você vai encontrar algum perdido ali no quiosque, sentado no calçadão para bater um papo. Sempre chega lá e pergunta, ih, cadê seu Valdomiro? Eu falo, pô, meu pai faleceu. Aí a primeira pergunta, foi Covid? Não, não foi. Não foi Covid, foi câncer. Meu pai estava doente, não sabia, não é? Ele podia ter, no caso da pandemia, ele já podia ter tido um diagnóstico um pouquinho antes, não é? Não sei que podia ter curado ou não, mas no caso da pandemia, ele parou, ele fazia os exames dele direto. Ficou meio recluso, só assistindo televisão. Nós nem saiu, não saía, né? Tanto que ele estava doente, sentia as coisas, eu sempre chamava, Valdomiro, vamos para o hospital, vamos, Valdomiro. Não, porque com medo, tive medo de uma coisa, aconteceu outra, né? Que às vezes se ele tivesse ido mais cedo, não tivesse, fosse mais fácil para curar, né? Eu fico assim, fico um pouco nervosa, fico até com a fala trêmula. Foi tudo depois que ele adoeceu. Foi uma luta muito grande. Era eu, os 4 filhos, para trocar a roupa dele, cuidar dele, dar banho nele, porque ele só saiu daqui quando ele não estava mais podendo se alimentar. Não queria comer mais nada, né? Essa parte psicológica, ela afligiu muito a população idosa. Primeiro, pelas perdas que se intensificaram e com o agravante de que agora não foram as perdas numa ordem natural das coisas. Muitos idosos perderam netos, perderam filhas, ainda jovens, por causa da pandemia. Então, isso também agrava o impacto psicológico, agrava a situação de luto das pessoas idosas e, que a gente tem visto, né, nas pesquisas, que diz respeito à própria saúde das pessoas idosas, isso também teve um agravante, principalmente aqueles mais idosos, que dependem muitas vezes de ir ao posto de saúde para fazer algum tipo de tratamento, ou mesmo aos hospitais de recuperação da rede do SUS, né, como a gente tem aqui muitos em São Paulo, a rede Luci Montoro, você não podia ir a essas consultas, a essas terapias, e a situação de muitos idosos que tiveram AVC, que precisavam ter outros tipos de tratamento, também agravou bastante, né? Sem falar no isolamento, na solidão, que isso foi brutal no segmento das pessoas idosas, também devido a essa exclusão digital que eles viviam, né? Que eles, né, uma parte, né? O sonho dele era morar em Jacarepaguá. Lutou muito. Foi o sonho dele comprar isso aqui para os filhos morar. Para ter um dos filhos morar. Pelo menos, no dia que eu for também, que nem ele foi, eu sei que vou tranquila, porque meus filhos vão ficar sossegados, né? Não tem esse problema de estar pagando aluguel. Porque muita gente ficou sem ter onde morar, né? Por causa desse Covid. O filho dele, o mais velho, o filho do Miro, teve um dia que ele sentou aqui na cama. Vô, o senhor é o herói, vô.
uma pessoa que é pobre, que lutou tanto, conseguiu comprar essa casa para deixar sua família amparada, vô. O senhor é um herói, vô. É esse neto aqui que falou isso aí pro avô, o Mirim. Tem ele aqui também, me beijando. Ele era um herói mesmo. Vinícius, por causa do meu pai que escolheu. Meu pai sempre gostou desse nome. Aí ele falou, Vinícius, é um nome bonito. Minha esposa adorou, os pais dela lá no Ceará também adoraram, todo mundo gostou e foi. Ele conheceu o netinho, ele vinha aqui, na beira da cama, tá ele, aí ele conversava, quando ele estava podendo comer, e ainda ele falava com ele, Vinícius, conversava com ele. Ele amava os netinhos dele também. Quando você perde, é que você morre de paixão e sente muito, muito amor mesmo. Porque eu sei que eu amava muito meu marido, mas não achava que tinha tanto amor quanto eu tenho por ele. É quando a gente vai ver que amava demais. Eu cantava para ele. Tu és a criatura mais linda que meus olhos já viram. Tu tem a boca mais linda que a minha boca beijou. São meu teus olhos, estes olhos que meu desejo mataram. São minhas tuas mãos, estas mãos que a minha boca apagaram. É emoção. Tudo bem, Dona Rosa? Tudo bem. Quem é? Adriana, Tudo bem, querida. meu amor? Nossa, Que saudade. Faz tempo que a gente não se vê. Não, né? Tava com saudade de você. E eu de você, amor. Ai, que abraço gostoso. Vamos sentar ali um pouquinho? Antes da pandemia, a gente sempre teve festa, bingo, feijoada, festa da primavera. Então, assim, era aberto para os familiares, os idosos e a comunidade do entorno mesmo, para poder vir participar e conhecer o nosso trabalho também, né? E aí, conforme veio a pandemia, a gente cancelou tudo, bazar, cancelou todas as festas, todos os eventos que a gente tinha. A gente é um povo muito festeiro, né, Dona Rosa? Gosta muito de fazer festa. Eu gosto muito de fazer bingo. Então, a primeira restrição que a gente fez mesmo foi de, enquanto não veio a vacina, que a gente tivesse um pouco mais de segurança, a gente proibiu literalmente todos os visitantes, familiares de vir, então ficava muito por videochamada. Meu filho e minha nora não deixavam de vir aqui. Lembra? Nossa, mas só que ficavam pelo portão, né? Ficava distante, mas... Porque não pode, né? Tem que se resguardar, tomar cuidado, né? Mas nunca, graças a Deus, da minha família não teve nada. Tomam vacina, tudo direitinho. Enquanto a senhora estava aqui, a senhora lembra? A senhora sentia falta? É dos filhos não poder entrar, abraçar todo mundo, me abraçar, tudo, né? Não poder, isso é triste, né? A minha irmã, eu tenho uma irmã também, não sai de casa. Não, ela tem um medo. Nossa, Rosa, se cuida. Então, nem o abraço dela também, não tive nada.
E isso deixa eu sempre triste, né? Mas, contudo, a gente fica triste com essas doenças que está dando, que leva muita gente embora, né? E aí a gente ganhou a cortina do abraço, né? Que é de um artista plástico, uma empresária da região, doou para nós a cortina, falou, olha, vocês têm um trabalho legal, vou dar para vocês. E aí, para dar uma reforçada, vem o pessoal da equipe, quando não podia vir todos os familiares, a gente reforçava a equipe vindo para poder abraçar os idosos, principalmente aqueles que não têm família. Foi muita coincidência. A filha, quem será? Quem será que vai abraçar? Aí quando gritou a Adriana, ai, vou lá! Ai, tão gostoso, foi bom mesmo. Foi gostoso, né, Rosa? Foi gostoso. Viva Bem, it's located outside of São Paulo. And when I arrived, I felt like, wow, this is a nice place to get old. The caretakers were so nice, the nurses were so nice, and it was such a beautiful location, and this South American sun was warming the skin of these elderly people as they were enjoying themselves outside. So they put up the plastic in a doorway, and from one side, the relatives or the staff would arrive, and from the other side, the elderly people would arrive. And some would arrive in a wheelchair, and they would be helped, how to up and to the plastic. Some people had dementia, and they barely knew what was happening. But the moment they got up there and they received the hug, they knew exactly what was going on. For me, it was very inspiring as well, coming from the north of Europe, where people were talking about medicine, they were talking about, security. And sometimes in this rational thinking, you forget the most important, which is, love and to take care and to the mental health. You forget the most important, the love and the compassion. Foi coincidência, o rapaz estava aqui fotografando o evento, né? Sim, ninguém estava sabendo, ele estava filmando aí, tudo estava passando, né? Uhum. Eu tenho um sobrinho no Japão, telefonou para mim que viu. Nossa, eu tenho uma tia, é famosa. A senhora lembra que foi nessa porta a nossa foto? Foi aqui. Ah. Eu vim de lá aqui, nossa. Pois é, e eu tava aqui do lado de cá, esperando você. Olha. Será que você lembra? Olha. Quem é que tá aí nessa foto? Eu e você. É nós? É. E atrás é o quê? A nossa cortina? É a cortina. A cortina que ficou famosa? Ai, você pôs aqui, né? É, a gente enquadrou pra ficar bonito e ficar a lembrança pro resto da vida. I just took this picture from love of Brazil. I took it of concern of Brazil. I never imagined it would become the best picture of the world.